No dia 27 de novembro, escrevi no meu blog e falei aqui na rádio, né? Escrevi o blog no post, fiz um comentário aqui na rádio, sobre a então desistência de Luciano Huck. Vocês se lembram que ele tinha desistido, então, né? Ou mais ou menos isso. A desistência de concorrer à presidência da República. Em artigo na Folha, ele chegou a citar a Odisseia. Lembra-se disso? Uhum. Para ficar no campo da poesia épica, eu escrevi então o que vai abaixo. Só lembrar a Odisseia, né, um livro de Homero, que retrata... Momento cultural. A volta para casa, né, do Ulisses. Ulisses que está voltando, ele lutou a guerra de Troia e está voltando para Ítaca, né, que é a ilha da qual ele era rei, né, onde o esperava, querido Coutinho, a Penélope, né? Nome que depois virou um nome meio popular ali, né? Até na Corrida Maluca havia Penélope Charmosa. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Onde esperava Penélope? Penélope... Eu tinha uma cachorrinha que se chamava Penélope. Penélope, exato. Penélope que passou um tempão esperando Ulisses, na certeza de que Ulisses voltaria. E apareciam pretendentes, porque afinal a ilha de Ítaca estava sem o rei, né? E aquele que se casasse com Penélope se tornaria esse rei. E a Penélope fez uma promessa, ela começou a tecer uma espécie de meia e disse, quando eu terminar, eu finalmente escolho meu marido, né? Só que, veja, Coutinho, espertinha, ela tecia de dia e desfazia à noite. Esperando que o Ulisses voltasse. E Ulisses acabou voltando, né? E foi reconhecido, ao ter os pés lavados por uma serva, por uma escrava, a escrava reconheceu Ulisses pelos pés. Mas, coisa bonitinha. Por que você está falando isso? Porque na volta do Ulisses para casa, há a passagem famosa das sereias. Né? E é daí que vem a expressão o canto da sereia. Olha que engraçado. A população não tem a menor noção, né? Quer dizer, quantos leram a Odisseia? Né? Eu li. Mas o Luciano leu? Provavelmente não. Mas tem a passagem da sereia. E o Ulisses, sabendo que as sereias buscariam atrair seus homens ao mar, né, recomendou a todos eles que botassem cera nos ouvidos para não ouvir o canto da sereia. E ele, Ulisses, ouviu, mas ele pediu para ser amarrado ao mastro do navio. Porque então as sereias iriam tentar seduzi-lo e ele não cederia, né? Seus homens com cera nos ouvidos e ele amarrado ao mastro. E o Luciano se comparou ao próprio Ulisses, né? Não sei se amarrado ao mastro, não sei se aqueles que botaram cera nos ouvidos, mas ele disse que as sereias tentaram seduzi-lo e que ele resistiu. Pegando essa imagem da Odisseia, então eu escrevi o seguinte, lá no dia 27 de novembro. Falta evidenciar algo que nunca se esclareceu na postulação de Luciano Huck. Já que ele recorreu à Odisseia, cumpre notar que sua candidatura tinha características de cavalo de Troia. Né? Cavalo de Troia não é esse da internet que você conhece. Não. Mas mais ou menos a mesma coisa, porque o cavalo de Troia que vem um vírus disfarçado de outra coisa. Você sabe o que foi o cavalo de Troia, né? E vocês sabem do que é disfarçado o vírus. Os gregos botaram lá um cavalo às portas de Troia como presente e dentro estava cheio de soldado grego. Botaram a porra do cavalo do lado de dentro do muro, os gregos saíram de dentro e botaram para quebrar, né? E a coitada da Cassandra, que era a filha do rei de Troia, dizia, ela tinha o dom da profecia, né? Não põe o cavalo que vai dar merda. Mas só que ela tinha recebido uma maldição de Apolo, Coutinho, que ela faria sempre as previsões certas, mas ninguém acreditaria, né? Então ainda hoje tem a expressão também, quando se fala as Cassandras do caos, criticando as pessoas que fazem previsões negativas, o que é uma estupidez. Porque quando se fala isso, está se falando das pessoas que fazem previsões negativas que não se cumprem. As da Cassandra todas se cumpriam, coitada. A maldição dela era exatamente essa. Ela acertava, mas ninguém acreditava. Então esse uso que se faz da palavra Cassandra está errado. Nossa, quanta coisa eu já falei? Pois é, eu vou voltar ao fio. Eu me perdi, Reinaldo, não tem problema, eu te acho. Vamos lá, de novo.
Falta evidenciar algo que nunca se esclareceu na postulação do Luciano Huck. Já que ele recorreu à Odisseia, cumpre notar que sua candidatura tinha características de cavalo de Troia. Trazia no seu interior alguns tucanos descontentes com o partido ou que já optaram mesmo pela dissidência. Ou sei lá, desistência. Há quem não aposte. Isso 27 de novembro eu escrevi. Eu sou Cassandra, porque tem o dom da profecia. E ninguém acredita. Muita gente acredita. Muita gente acredita. Porque aqueles que não acreditaram quebraram a cara. E agora estão me pedindo desculpa. Eu aceito. Né? Da maioria. De alguns eu não quero nem desculpa. Não precisa. Vai caçar sapo. Então vamos lá. Há quem não aposte, e não estou fazendo juízo de valor, mas apenas o registro, que a candidatura de Geraldo Alckmin possa empolgar o suficiente. Luciano, que não é um desses populistas vulgares que os meios de comunicação fabricam às vezes, era uma espécie de rede de proteção, de segurança, para a hipótese disso acontecer. Vínculos familiares e outras afinidades eletivas o aproximam da elite impíria do tucanato. Fernando Henrique, Serra, também é muito próximo dele, que não via a candidatura com maus olhos. Muito pelo contrário, achavam que ele era viável. Eu estou botando no passado porque então ele tinha desistido. Não por acaso, um partido muito próximo dos tucanos, nanico sim, mas tido como respeitável, lhe ofereceu a legenda, o PPS. O partido flertou até com a possibilidade de passar a se chamar Agora, o que não deixa de ser um vexame, né? Eu estou aqui com um especialista em esportes, entre outras coisas, Coutinho. Aliás, não vou falar de todas as coisas que o Coutinho é especialista, porque vocês ficariam chocados. Estou aqui com um especialista em esportes. Ô, Coutinho, o PPS era assim... Posso responder em forma de hino? Isso, pode. Mais ou menos que seria... Ixi, vai demorar pra começar, devia ter colocado. É um dos hinos mais belos do futebol brasileiro. Esse é o América do Rio de Janeiro. América do Rio de Janeiro. Então é isso. Exatamente, o sinal que o Coutinho leu o blog. Eu já escrevi isso. Isso é muito bom. Olha só, o PPS era uma espécie de América do Rio. Ou a Luzinha. A Lusa, aqui em São Paulo. Vale dizer, se o seu time não está jogando, você torce para a Portuguesa aqui em São Paulo. Desde que o seu time não esteja jogando contra a Portuguesa. Times queridos, né? Times queridos. E na América do Rio é a mesma coisa. E o PPS é assim, nanico, porém respeitável. Agora ele só ficou nanico. Não é mais respeitável. Um partido que se aluga, ainda que ideologicamente, que se deixa alugar, evidentemente não é um partido respeitável com a devida vênia. Aliás, Roberto Freire, uma decepção gigantesca. Já teve essa experiência com o Ciro Gomes e agora volta com essa conversa. Mas vamos seguir. Mesmo que possa parecer espantoso, sim, essa conversa sobre Luciano Huck se candidatar à presidência ainda não morreu. Voltou a ganhar força com a pesquisa Datafolha mais recente, que mostrou o tucano Geraldo Alckmin no mesmo patamar de dezembro, 7%, quando Lula está na lista, ou 11, 12, quando não está. Em um dos cenários, o ainda governador de São Paulo fica empatado com o apresentador, em 8%. Bem, em novembro, eu afirmava que Luciano era uma espécie de cavalo de Troia do tucanato, e é. Não do partido como um todo, mas do que chamei de sua elite impíria. Infelizmente, FHC está entre os incentivadores dessa loucura. E o PPS aceita abrigar Huck, se este quiser, assim como o tal PSL abrigou Jair Bolsonaro. É melancólico. Qual é a diferença que tem o PPS em relação ao Huck e do PSL em relação ao Bolsonaro? Tem alguma? Só de conteúdo das postulações. Então, logo a gente conhece também o conteúdo da postulação do Luciano. Que além dele ser um bom rapaz, eu não sei o que ele quer na presidência. Né? E amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Essa vocês não conhecem. Vanderlei Cardoso. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar. Nossa, isso é velho. Isso é velho. Olha, tem uma... velho grau. O único Vanderlei Cardoso que eu conheço é o WC. Vanderlei Cardoso. Não, Vanderlei Cardoso, Jovem Guarda. Eu conheço. Então é o seguinte, o Luciano é um bom rapaz. É isso? E daí?
Eu também sou. Eu também sou. O Vólio Bene, olha o Vólio Bene, que cara de mais bom rapaz que o Vólio Bene. Quando a gente tiver câmera para dar close, o Vólio Bene, toda mãe quer ele de genro. É verdade. Entendeu? Esse menino com essa carinha bonitinha, tranquilo, gente boa, honesta. Olha só. Dona Camila é uma mulher de sorte. Pode ser presidente da República, talvez até possa, mas não por isso. Vai ter que desenvolver outras qualidades, ou então que revelar outras qualidades. Hã? Então, ser bom rapaz não qualifica ninguém para a presidência. Hã? Muito bem. O que sabe Luciano de administração pública? Que experiência tem na política? Que vivência tem no Congresso? Bem, não precisa. Ele seria o animador de auditório da nova política. Ele gosta de falar em geração. Enquanto mordomos invisíveis, tucanos dissidentes, administrariam a casa. Essa expressão é do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, dando uma desqualificada no Rousseau, que realmente era um vagabundo. Sim, o Rousseau, o pensador Rousseau, que é considerado, o Rousseau não é aquele que diz que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe, é esse babaca mesmo. Ele era o quê? Ele era um bom rapaz também, cheio de boas intenções. Aí o Fernando Pessoa diz, mas espera aí, enquanto Rousseau pensa essas coisas, quem cuida da vida? Diz, mordomos invisíveis administram a casa. Que o Rousseau, saibam, tinha 7 filhos, largou 7 num orfanato para ser pensador. Olha que coisa bonita. Hein? É os mordomos invisíveis administrando a casa. Então o Luciano, ele seria assim, um presidente, animador de auditório, e os mordomos invisíveis iam cuidar, por exemplo, do Banco Central, do Ministério da Fazenda, da Receita. É isso? Da reforma da Previdência. E ele faz o quê? Vira fachada? Ou ele vai a fundo lá, ou ele vai tentar se interessar por discutir política monetária? O que ele entende disso? Presidente, precisa entender disso um pouco, sim. O suficiente, ao menos, para fazer as escolhas. Se não, escolherão por ele. É uma brincadeira, isso é uma piada. Grotesca. E parte do mercado financeiro está embarcando nessa porque é babaca. Porque não sabe nada. Aliás, é o que eu chamo assim, é gente sem experiência, especialmente os novatos do mercado financeiro. Agora todo novato ficou bravo? Não, tem novato que está pensando bem. Mas tem bobo. Não, porque vai ser estabilidade. Que estabilidade? Já negociou com os russos? Como perguntaria Garrincha a Feola? A esta altura é evidente que a FHC está dando um apoio nada discreto à postulação. Já declarou publicamente que o candidato do PSDB é Alckmin, mas grava mensagens para a tal escolinha do professor Raimundo da política, que tem Luciano como um dos financiadores. A turma concede bolsas de estudo a pré-candidatos, o que não passa de uma forma disfarçada de doação de empresas privadas a campanhas. Então tem aí esse instituto agora que está doando bolsas de estudo. Vem cá, isso não é doação de empresa disfarçada, não? O Supremo não proibiu a doação de empresas? Ou quando o empresário é limpinho, pode? E se as empreiteiras resolverem criar um instituto para querer dar bolsas de estudo? Ia ser um Deus nos acuda, não? Ia, não ia? Hein? Agora esses outros podem. Por quê? Não, mas estamos financiando gente do PCdoB, não sei o quê. Não me interessa. Não me interessa. Sem contar que isso é campanha eleitoral antecipada. Não pode fazer campanha ainda. Então já começa tudo errado. Já começa errado, já começa na exceção. Já começa com traços de fidalguia. Você sabe a origem da palavra fidalgo qualquer? A origem da palavra fidalgo é filho d'algo, filho de algo. Quer dizer, eu sou filho de algo, eu sou filho de alguém, eu sou filho de um poderoso. É isso que é fidalguia. Eu sou diferente dos outros. Eu não me confundo com a raia miúda. Isso é um conceito que antirrepublicano, inclusive. Nos 8 anos do governo FHC, idiotas tentaram ver contradição entre a sua obra intelectual e o seu governo.
Não há, até porque ele nunca escreveu manual de administração. Tampouco professou o esquerdismo chucro na teoria, que alguns esperavam que praticasse no governo, dada a sua formação intelectual próxima da esquerda. FHC também nunca disse esqueçam que eu escrevi, isso é uma invencionice. Aqui eu preciso fazer uma pausa, porque esse programa tem a obrigação também de formar as pessoas, de formar o público, de passar conteúdo adiante, não ficar só com gritaria histérica e lambendo as botas do Jair Bolsonaro ou de qualquer outro, não é? Porque aqui não se lambe bota de ninguém. Atenção. O Fernando Henrique, né, é o autor, junto com outro economista que já morreu, o Enzo Faleto, outro economista, não, um economista, sociólogo, Enzo Faleto, economista chileno. Eles escreveram, eles são autores da chamada Teoria da Dependência, né? Teoria da Dependência deles. O nome do livro é Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Você encontra esse livro ainda hoje, tá? Dependência e Desenvolvimento na América Latina, um livro de 1967. O livro mais mal compreendido da história do pensamento. Inclusive mal compreendido por gente boa. Já vou falar porque eu estou falando isso. O que é que o Fernando... Existia, o Coutinho, o Valio Bene, Maiara, existia toda uma linha de estudos sobre os países dependentes, os países periféricos em relação aos Estados Unidos e à Europa desenvolvida. E o conceito firmado que se tinha, então, é que esses países jamais conseguiriam se desenvolver. Eles seriam sempre economias dependentes, periféricas, e nunca conseguiriam realizar plenamente o capitalismo, porque o seu papel sempre seria de fornecedor de matéria-prima e, eventualmente, de mercado consumidor. Então, nós exportaríamos matéria-prima, essa matéria seria processada lá fora e nós importaríamos os produtos e não desenvolveríamos a nossa própria tecnologia, não teríamos um desenvolvimento autônomo. E, durante muito tempo, a esquerda tinha esse pensamento. Esse pensamento foi muito presente na chamada CEPAL, que era a Comissão Especial para a América Latina, que reunia um grupo de economistas. Eles não eram de extrema esquerda, mas sim alinhados com a esquerda, críticos do imperialismo americano, etc. E, portanto, tinha essa visão de que esses países periféricos jamais se desenvolveriam. O Fernando Henrique e o Faleto vão justamente na contramão. Eles falam dessa dependência, sim, essa dependência era e em muitos aspectos é real, mas eles dizem é plenamente possível haver desenvolvimento nesses países periféricos. Eles mudam a órbita da teoria da dependência. Eles refazem, eles repensam a teoria da dependência. E, portanto, o papel das elites locais não é ficar brigando, não é ficar confrontando os Estados Unidos ou o que quer que seja. É buscar um papel de cooperação. Ela é possível. E, portanto, o desenvolvimento é possível nesses países. O Serra também escreveu um texto que é um clássico a respeito, junto, pasme, com Maria da Conceição Tavares. Depois ela enlouqueceu, com todo respeito. Então, o Fernando Henrique não era um esquerdista. Ele estudou, ele pertenceu a um grupo de estudos marxistas, junto com o Gerotti, mas ele nunca foi um esquerdista. Portanto, quando ele não fez um governo de esquerda, e alguns falaram, olha, ele é um esquerdista e não fez um governo... Não, ele nunca foi esse esquerdista, é mentira, não existe contradição nenhuma entre o que ele escreveu e aquilo que ele fez no governo. Ao contrário, ele passou a apostar, inclusive, que era possível... Veja só, de algum modo ele adaptou localmente a sua tese geral. Ele apostou que era possível mobilizar os conservadores e a direita brasileira em favor da mudança essencial do país. Ele vai e ganha quem, o Fernando Henrique? Ele ganha o PFL, que então era o maior partido do país. Ele ganha o PFL, com o PFL ele implementa as reformas, ele implementa o Plano Real. Né? Ele consolida o Plano Real e as privatizações. Então o Fernando Henrique nunca teve essa visão de esquerda. Agora, o Fernando Henrique sempre foi, sim, um defensor da política maiúscula. Isso sim, isso em toda a sua obra.
Né? E não desses arranjos populistas de última hora que tentam dar uma resposta imediata para uma crise que você tem ali, você vai e responde imediatamente com uma solução de curto prazo só para... Não. Então, atenção. Se o Fernando Henrique, presidente, nunca desrespeitou a sua própria obra, este Fernando Henrique, que está patrocinando a candidatura do Huck, esse sim, no terreno da política, ele, ao incentivar o Huck, né, ele está desmoralizando a sua própria obra. Até porque é uma postulação, Maiara, que se coloca pelas beiradas, que se faz de negativas enquanto busca se construir, que vai se esgueirando sem enfrentar os temas relevantes, como as reformas, especialmente da Previdência. Aliás, o que pensa o Luciano sobre a reforma da Previdência? Que se constrói o arrepio da institucionalidade. Por quantos partidos ainda são caminho para lançar candidaturas? Luciano, como se nota, põe a candidatura. Por qual partido? Aquele que topar. Aquele que topar. Né? O ex-presidente tem experiência e formação intelectual para saber, ô Maiara, que não há teoria política que justifique esse troço. Até aí, tudo bem. Não tem teoria política, você pode estar diante do novo. Ou pelo menos de uma experiência que já deu certo. Não há teoria política, mas poderia haver ao menos a evidência empírica de que uma vez a teoria errou. Mas não há. Todos esses arranjos, nos países e no Brasil, essas soluções artificiais terminam em zerda. Até Fernando Collor, que era político, que era governador de Alagoas quando se lançou candidato à presidência, mas era uma solução de algum modo exógena, porque ele estava fora do establishment político. Ele surgiu justamente pelas beiradas. Vivíamos um período mais ou menos parecido com esse aqui. Teve a ditadura, acabou a ditadura, veio o Sarney, o governo Sarney esculhambou, estava todo mundo quebrado, ninguém prestava, ninguém servia. Veio o Collor como salvador da pátria. E deu no que deu. Ah, mas o Luciano não é o Collor. A questão não é de moralidade pessoal, nesse caso. É de estrutura. Qual estrutura partidária? Vai estar ancorado em quê? Ah, ele vai ser o nosso Macron. Isso é uma das maiores absurdos, uma asnice jamais dita. Macron era um cara absolutamente enfronhado na política. Coisa que o Luciano não é. E aí, aqui sim eu vou dar uma resumida no meu editorial, e aqui sim eu vou dar um puxão de orelha sério no Fernando Henrique, que eu considero o presidente mais importante do Brasil. Já disse isso. Rivalizando com Getúlio Vargas. Olha aqui. Em 97, o Fernando Henrique patrocinou a emenda da reeleição, certo? Patrocinou a emenda da reeleição. Por quê? Pesquisas eleitorais indicavam que o Lula poderia vencer a eleição em 98. Como sempre. Né? Todas as eleições dele, exceção feita quando disputou em 89, ele sempre estava ali, liderando. Para evitar o risco Lula, que falava contra o Plano Real, resolveram patrocinar a emenda da reeleição em 97, mudando a regra no meio do jogo. Fui contra, escrevi contra, sou contra até hoje. Sou contra a reeleição. E critiquei Fernando Henrique por isso. Em 98, se o Fernando Henrique faz um candidato outro, que não ele próprio, como acabou sendo, falando em nome do Real, esse candidato teria ganhado a eleição e acabou. E não se teria introduzido o mal da reeleição no país. Ao se introduzir o mal da reeleição no país, sabe o que aconteceu? Em 2002, o Lula chegou ao poder e o PT teve 4 mandatos. E ficou pronto para quebrar o Brasil como quebrou. Isso quer dizer o seguinte, não faça feitiçaria com a democracia, porque o resultado, Coutinho, nunca é bom. Para evitar o Lula em 98, criaram a reeleição. Quando o Lula chega em 2002 com a reeleição na mão, ele faz a folia que ele fez. Como é que é? Agora, de novo, para evitar a esquerda, para evitar o Bolsonaro, para evitar não sei o quê, vamos inventar Luciano Huck. Uma solução artificial. Esta solução artificial, caso triunfe,
certamente vai trazer um desastre para a democracia, mas é certo como 2 e 2 são 4. Presidente, o senhor não aprendeu ainda que feitiçaria não dá certo? O seu único erro, que foi a reeleição, foi um grave erro. Né? Infelizmente, FHC não está fazendo um aceno à renovação, como ele está dizendo. Ele está, isto sim, fazendo um aceno à desordem. A exemplo do desastre a que nos conduziu à reeleição sob o pretexto de salvar o real em 1998. A democracia dispensa feiticeiros e feitiçarias, até porque, para evitar uma eleição de Lula em 1998, o presidente introduziu uma mudança no país que garantiu 4 eleições ao PT. É isso aí. Hashtag Pronto Falei.